Vamos orar. Pai querido, mostra-nos mais uma vez o que queres para a nossa vida através da Tua Palavra. Mostra-nos o caminho, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus tem uma igreja nesta terra? Essa é a grande pergunta que vamos a tentar responder no estudo de hoje. E se Deus tem uma igreja, como identificar essa igreja? Como saber qual é essa igreja? Por nome? Onde está? Em que país está? Se eu perguntar a um adventista qual é a verdadeira igreja de Deus nesta terra, ele vai dizer a igreja adventista. Se eu perguntar a um batista, vai ser a igreja batista. A um católico, a igreja católica. Todos dizem que a sua igreja é a igreja de Deus. Mas qual é a igreja de Deus? Eu vou lhes contar uma pequena experiência. Um dia, eu era um jovem pastor lá na Amazônia e tinha que realizar uma cerimônia batismal e eu ainda não podia batizar, não era pastor ordenado para batizar. Então, mandaram um pastor para mim. Só que o pastor tinha que chegar a um lugar distante, umas 7 horas de onde eu morava. Eu não tinha tempo para ir a procurá-lo. Então mandei um jovem índio e falei, você vai esperar o pastor Aguilar que está vindo para fazer o batismo. Ele me disse, pastor, mas eu não conheço o pastor. Falei, não importa, você vai lá quando chegar o ônibus de Lima, aí vem o pastor. Ele me disse, pastor, mas no ônibus virão pelo menos uns 40 passageiros, como eu vou saber qual é o pastor Aguilar? Falei, é muito simples, eu vou te dar um papel e vou te escrever as características. Pastor Aguilar é um homem já de idade, aposentado, cabelo branco, sempre veste terno escuro, tem uma pinta grande no rosto, alto, magro. Então, quando você vê, descendo do ônibus, um homem idoso, cabelo branco, com uma pinta no rosto, alto, magro, de terno, pode ir que esse é o pastor Aguilar. Aí ele viajou lá e voltou com o pastor Aguilar. Mas ele me estava contando. Ele parado lá, o ônibus chegou, viu descer um homem. Esse pode ser homem, mas jovem, não pode ser. Aí outro saiu, homem, jovem, também não pode. Outro, homem, idoso, cabelo branco, esse pode ser. A pinta não tem, é gordo, não pode ser. E ele foi conferindo as características até que encontrou o pastor Aguilar. Eu acho que Deus fez a mesma coisa com a gente. Diz, filho, você quer saber qual é a minha igreja nesta terra? É simples. Você procure as características da minha verdadeira igreja. E aqui no capítulo 12 de Apocalipse, encontramos quais são as características da igreja de Deus nesta terra. No capítulo 12 de Apocalipse, encontramos o versículo 1 que diz assim, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esta mulher é símbolo da igreja. Não vou gastar tempo agora provando por que digo que esta mulher é símbolo da igreja, mas no contexto geral do estudo do Apocalipse, sem dúvida nenhuma, esta é a igreja de Deus. Esta mulher é símbolo da igreja de Deus. Inclusive porque, vejam, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Da igreja nasceu o Senhor Jesus, lembrem. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, a mulher, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E indubitavelmente esse é Jesus. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Mas nós vemos aqui que esse dragão quer devorar o filho da mulher. O versículo 4 diz, a sua cauda, falando do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu. Esse é o diabo, evidentemente. As quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, da igreja, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Lembram que Herodes quis devorar, lógico, o diabo no coração de Herodes, quis matar Jesus quando estava. Esta é a descrição da igreja de Deus. Agora, interessante que esta descrição termina falando da mulher nos últimos tempos. Diz assim, nos últimos tempos irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja de Deus, versículo 17.
e foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, com os descendentes desta mulher, com a igreja dos últimos tempos, com a igreja de nossos dias, os quais, aí estão as características da verdadeira igreja, os quais guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, você quer encontrar a igreja de Deus nesta terra? Procure uma igreja que tenha estas duas características. Uma só não vale, as duas têm que estar juntas. Primeiro, tem que ser uma igreja que creia em Jesus, pregue Jesus. O centro da sua mensagem e de sua doutrina seja Jesus, mas ao mesmo tempo que obedeça Jesus, que ande nos caminhos de Jesus, que guarde os mandamentos de Jesus. Quando você encontra essa é a igreja de Deus. Agora, tem muita igreja que crê em Jesus, mas não guarda os mandamentos de Deus. Tem muitas igrejas que guardam os mandamentos de Jesus, mas o centro da doutrina e da mensagem não é Jesus. Quer dizer, para ser igreja de Deus, tem que encontrar uma igreja com as duas características, então você encontrou a igreja de Deus. Pastor, parece que cada esquina tem uma igreja. E todas elas afirmam, eu tenho a verdade, eu tenho a certeza do que eu estou pregando. Eu posso colocar, nesse caso, aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma, mas nesse caso, todos os caminhos levam a Deus? Bom, todos os caminhos podem levar a Roma, mas a Deus não. Porque Deus tem um só caminho, e o único caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Agora, como é que Jesus, porque um dia eu estava falando de Jesus é o caminho, e uma velhinha disse, pastor, eu não entendo, porque para mim caminho é um pedaço de terra por onde eu piso, eu ando. Jesus é o caminho, quer dizer que eu tenho que andar em Jesus? Como é que Jesus é o caminho? Jesus é o caminho através de sua palavra, ele te mostra. Todas as igrejas podem dizer, eu tenho a verdade, muito bem, agora a ti Deus te deu olhos, te deu entendimento, te deu cabeça, para, a ver, quero ver, o que diz aqui? A igreja fala uma coisa, mas aqui diz outra coisa, então a igreja não está certa, aqui está certo, a palavra de Deus que está certa, não é a igreja. Pastor, só uma coisa, eu estou entendendo mais ou menos o que o senhor está falando, mas minha dúvida é a seguinte, não parece um pouco radical, um pouco exagerado, afirmar que no meio de tantas igrejas Deus tem uma única? E é uma? É que o radical não sou eu, o radical é Deus. Te digo por quê. Na Bíblia existem muitas figuras da igreja de Deus. Por exemplo, quando Cristo voltar, ele vai encontrar ovelhas, que são os filhos de Deus, e cabritos. Só dois grupos, ovelhas e cabritos. Ele não encontra ovelhas, elefantes, girafas, ursos, leões, cabritos. Não. Ovelhas e cabritos, só dois grupos. O grupo que é de Jesus e o grupo que não é de Jesus. Ele conta a parábola das virgens prudentes, as virgens loucas. Não tem prudentes, loucas, mais ou menos loucas, Não. Só dois grupos, prudentes e loucas. Ele usa a figura da mulher vestida de branco, igreja de Deus, mulher vestida de vermelho, igreja que não é de Deus. Ele usa a figura enfim, muitas figuras, a igreja do vale, a igreja da montanha. Só duas figuras. Na mente de Deus não há muitas igrejas. Em nossa mente há muitas igrejas. Na mente de Deus só tem duas igrejas. A igreja que é dele e a igreja que não é dele. Mas, pastor, como é que a gente pode afirmar que uma igreja que está repleta de fiéis ali, sinceros, pastores que aparentemente usados por Deus realizam milagres, curas impressionantes, né? Dizer que a igreja agora Como é que a gente vai dizer que aquela igreja não é verdadeira? Não é verdadeira. E todas falam de Jesus. Exato. Então volto a repetir um texto que eu acho que em lições passadas já mencionei, mas este texto é chave, porque capítulo 7 de São Mateus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta fazer milagres. Diz,
aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia han de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Aí está. Não basta dizer Jesus, Jesus. Ora, se de dizer Jesus, Jesus dependesse a salvação, todo mundo estava salvo. Mas acontece que para pertencer à Igreja de Deus, tem que crer em Jesus, seguir a Jesus, amar Jesus, mas andar nos caminhos de Jesus, que é o caminho da obediência, o caminho da sua palavra escrita. Pastor, Jesus estava aqui na Terra, ou esteve aqui na Terra mais ou menos 2000 anos atrás, né? Uhum. E ele que, a partir dele, nasceu então o cristianismo, essas coisas todas. E ele teve os seus discípulos, que eles sim foram o início da sua igreja. De lá para cá tem uma história, de lá para cá tem um povo, de lá para cá tem uma linha no tempo, onde algumas pessoas dizem assim, não, eu faço parte da igreja constituída por Jesus na Terra quando ele esteve aqui. Só que passaram 2000 anos. E me parece que nesse período aí outras coisas foram colocadas sem ser essas características que estão aqui. O que mais interessa? A história ou Apocalipse capítulo 12, versículo 17? Veja, quando Cristo esteve nesta terra, estabeleceu sua igreja. Aí estava a igreja de Deus. Por que era a igreja de Deus? Porque o centro da sua vida e da sua mensagem era Cristo. E porque, além disso, esse grupo de 12 obedecia aos mandamentos de Deus. Eles obedeciam tudo, está claro aí. Enquanto esse grupo, Cristo foi aos céus, deixou o grupo foi crescendo. 50, 100, 1000, 5000. Enquanto Cristo fosse o centro da mensagem e eles guardassem os mandamentos, continuavam sendo a igreja de Deus. E vinha através da história. Chegou um momento em que Cristo continuava sendo o centro da mensagem, mas alguém disse assim, olha, o quarto mandamento já não é o dia santo, agora o dia santo é o domingo, já não é o sábado. No momento em que a igreja começou a desobedecer a Deus, deixa de ser a igreja de Deus. Mas ao longo da história, Deus sempre teve um remanescente, um grupo de fiéis, obedientes, que historicamente ficavam nas montanhas obedecendo a Deus. O lema deles sempre foi, é preciso obedecer a Deus antes do que os homens. Obedecer a Deus não é fácil. Agora, pastor, eu acho que eu nunca fui tão direto em uma pergunta para o senhor nesse momento. E eu vou ser bem direto. Hoje, qual é essa igreja, esse povo remanescente? Eu queria que o senhor me colocasse isso de forma muito clara e eu queria que o senhor defendesse o seu ponto de vista, a sua ideia. Se você acha que eu vou fazer propaganda da minha igreja, não vou fazer. Eu vou te dizer, Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência, procure uma igreja que creia em Jesus, tenha Jesus como o centro da sua mensagem e que guarde os mandamentos de Deus do jeito que está em Êxodo capítulo 20. Mas eu vou Essa insistir. É a igreja de Deus. Eu vou insistir. O senhor segue uma igreja. Por que o senhor segue essa igreja? Porque encontrei uma igreja que prega Jesus, o centro da sua mensagem é Jesus, o centro da sua vida é Jesus e guarda os mandamentos de Deus. Pastor, por isso estou na igreja onde estou. Pastor, agora, digamos que eu estou numa igreja, estou ali com sinceridade de coração, estou ali achando que estou na igreja verdadeira, não é? Eu corro algum risco com relação à minha salvação? Vou te ler um texto. Tomara que eu consiga achar este texto. Sim, está aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Que pecado? São João disse, pecado é a transgressão da lei. Que lei? Êxodo 20. Que diz o quarto mandamento? Lembra-te do dia sábado para santificá-lo. Você não guardava o sábado porque você não sabia.
Então, aquele que sem lei pecou, sem lei será julgado. Mas, se um dia, diz aqui, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, você continua fazendo o que fazia, já não resta sacrifício para você. Isso é contundente. Você está dizendo que se eu ficar sabendo da verdade, né, e não mudar a tempo, eu estou perdida. Sim, porque você está sendo contumaz, está sendo teimosa, está sendo rebelde, não contra mim, sino contra a palavra de Deus. Então eu preciso ser humilde diante de Deus. E pode me parecer, um jovem universitário um dia me disse, pastor, quer dizer que toda a minha vida estive errado? Não, filho, você não estava errado, você estava crescendo. Você serviu a Deus na luz que tinha, mas agora você se confrontou com uma luz maior, vai fazer o quê com a verdade? Pastor, eu estou numa igreja, tá? Essa igreja é boa, o pastor é muito bom, a música é muito boa, eu tenho muitos amigos, minha família está ali, está 99% de acordo com essa descrição que o senhor acabou de me dizer aqui. Mas vamos supor que não guarda os mandamentos, ou pelo menos não prega, não tem como parte da sua cultura dentro da igreja ou da sua doutrina, né? Que o senhor acha que eu devo fazer nesse momento? Eu deixo tudo para trás, deixo religião, deixo a minha história, família, né, em função de uma nova descoberta, por exemplo? Quando Cristo esteve nesta terra, disse, aquele que não deixa pai, mãe por causa de mim, não é digno de mim. Na vida a gente tem que tomar decisões. Outro dia eu entrei no avião e uma menina chorava e chorava e chorava. Eu falei, mas por que você chora? Porque não quero ir. Estava indo para os Estados Unidos. Falei, então por que está indo? Não, porque não quero ir, estou deixando meus amigos, meu namorado, meus pais. Então para que está indo se não quer ir? Não, porque tenho que estudar. E para que vai estudar? Não, porque quero uma profissão. Então ela estava chorando, deixando o namorado, deixando o pai, deixando o filho, porque queria uma profissão. Oh, querido, você não está querendo uma profissão, você está querendo a vida eterna. Não é que a obediência te dá a vida eterna, a salvação é pela graça, mas se você quer permanecer na experiência da salvação, precisa permanecer no caminho da obediência. E muitas vezes vai ter que sacrificar namorado, namorada, pai e filho para ser fiel a Deus. É menester obedecer a Deus antes que aos homens. Pastor, uma dúvida. O senhor teria alguma explicação, não sei se há alguma base bíblica para isso, para essa quantidade enorme de igrejas que têm aparecido atualmente? Sabe por que existe tanta igreja? Abrem a Bíblia e dizem assim, aqui diz branco. Mas pode ser verde. Aí aparece a igreja do verde. Aí outro abre. Aqui diz branco. Mas pode ser azul. Aparece a igreja do azul. Outro, branco. Mas pode ser marronzinho. Aparece a igreja marronzinho. Outro, amarelo. Mas pode... Sim, vai aparecer tantas igrejas quanto tantos seres humanos há. Por quê? Porque ninguém quer fazer o que Deus diz. Cada um quer fazer o que Ele quer. O senhor diria que essa quantidade enorme de igrejas, de doutrinas diferentes, enfim... é uma tentativa, talvez, do ser humano de adaptar a Bíblia às suas vontades? Exato. Não é fácil guardar o sábado. Então vamos mudar. Espera um pouco. Você vai buscar uma religião onde tudo seja fácil, onde tudo seja bonito, onde tudo se adapte às tuas necessidades. Espera. É você que tem que se adaptar à vontade de Deus ou é Deus que tem que se adaptar à tua vontade? Chegamos ao fim do estudo e eu gostaria de dizer para você que está me ouvindo que talvez este seja um dos estudos mais difíceis, mais duros para você. Não é fácil para mim dizer alguns conceitos como tenho dito hoje, mas querido, por cima de tudo eu sei que Deus te ama e que você é uma pessoa maravilhosa, sincera. Eu não teria direito de ferir teus sentimentos e gostaria que o Espírito de Deus te alcance, a mão maravilhosa de Deus cure tuas feridas. E se você está no vale da decisão e precisa tomar uma decisão, levante-se. Caminhe com fé em direção de Jesus. Deixa que Ele te leve. Deixa que Ele te conduza. Com certeza Ele é teu pastor. Ele vai te levar por pastos verdejantes. Vai te levar a fontes de águas tranquilas. E finalmente Ele vai te fazer entrar pelas portas celestes da cidade eterna.
Que Deus te abençoe.